Boa noite, Fernando. Tudo Boa bem? noite, vamos começar mais um de mãe para filho. Se Deus quiser, vai ser excelente, porque o assunto é apaixonante. Eu vou deixar É, você. Hoje nós vamos inverter as posições. Deixei eu vou você da última entrevistar. vez, agora você vai me entrevistar. Eu vou ficar na posição de entrevistada. Estou à sua disposição. Então vamos começar, né? Hoje nós vamos falar sobre questões outras, né, que não são muito faladas sobre os desafios da amamentação e por que ainda a amamentação exclusiva ela ainda não é uma maioria no Brasil, né? Certo. E eu queria começar a perguntar para você o seguinte: a amamentação ela tem um fator biológico, que é do instinto, e nós temos também um fator da racionalidade ou da cultura que interfere nessa questão. Eu gostaria que você falasse da parte instintiva, natural, a mulher como mamífero, né, que amamenta, né, biologicamente, mas que muitas vezes tem os fatores culturais ou racionais que vão dificultar ou vão impedir com que ela faça essa função materna, né? Fale sobre isso para gente um pouco. É muito interessante essa questão, né? Que eu falo muito dessa questão do instinto, né? Essa questão e o do racional. O que vem a ser isso, na verdade? Nós somos mamíferos, né? E o ato de amamentar é do mamífero, tanto do animal quanto do ser humano. Não precisa de eu te dizer que o animal não tem essa questão. Vamos pensar aí num cachorrinho, né? Em qualquer outro animal. Ele ganha, né? Pariu e já vai amamentar. Não tem essa racionalidade de pensar ou não. E isso veio com o que para nós seres humanos, né? Veio com a nossa urbanidade. O que seria essa urbanidade? É quando a gente sai de uma coisa mais primitiva, vamos assim dizer, né? E passamos para a modernidade. Então nós começamos a ter, como seres humanos, a gente começou a ter um desenvolvimento do nosso córtex pré-frontal, que é o nosso CPF. Então, isso tudo teve um desenvolvimento, deixando, né, o nosso primitivo, o nosso instinto que está no nosso sistema límbico, que é aquele que está as nossas emoções, é onde está a nossa glândula mamária, vamos assim dizer. Eu não digo glândula, mas é onde está o mamário, né? Então a gente começa a racionalizar. Quando a gente começa a racionalizar, a gente deixa esse sistema límbico, que é o reptiliano, que é o primitivo, que é o instinto, a ficar escondido, né? Então é aquela história, sabe? Que quando você diz assim, quando você vê um bicho, imagina assim, para você entender, você tem um leão na sua frente. O que vai primeiro agir? É o límbico, não é? É o de correr, é o de agir. É o reptiliano, é o que nós temos isso, e à medida que fomos desenvolvendo, esse CPF foi ficando mais trabalhado e mais desenvolvido. Então, isso acontece com nós mulheres, com nós seres humanos, e na amamentação a gente perde esse instinto, a gente sabe o que fazer com aquela cria, mas quando a gente fica muito racional, a gente começa o quê? A produzir algumas coisas, hormônios, que vão contra aquilo que a gente precisa na amamentação. Então, o CPF, a nossa racionalização, ela só pode ajudar ou atrapalhar. Quando ela atrapalha, é quando nós vai atuar no nosso emocional. Então, a produção de hormônios, como a prolactina e a ocitocina, porque a prolactina ela é que produz o leite, é quando o bebê suga. E a ocitocina é que faz ele descer. Então, isso tudo está nessa racionalidade, nesse córtex pré-frontal e no límbico. Então, estão ali atuando. Mas quando a gente está muito racional, que a gente tem todos esses questionamentos, a gente deixa esse instinto, né? Então, a gente deixa de ser aquele instinto animal, a gente passa a ser racional. Então, isso tem atrapalhado muito essa questão da amamentação. Isso eu estou te falando num evolutivo, né? Para você entender essa questão que a mulher vai perdendo esse instinto em função disso, dessa racionalidade. E ela precisa de muito mais apoio e de muito mais conhecimento para ela entender todo esse processo. Então, na verdade, é isso. O desenvolvimento desse córtex pré-frontal atuando nesse límbico
positivamente e negativamente, dependendo da condição emocional dessa mulher. Vamos falar um pouquinho sobre essa racionalidade. Vamos pegar alguns elementos, assim, na sua opinião e na sua vivência clínica diária. Quais são esses fatores da cultura, os fatores racionais que mais interferem negativamente para que a mãe desempenhe esse papel biológico instintivo? Bom, por exemplo, uma coisa biológica, né? Que é uma coisa que fica sempre, que eu digo assim, né? A teoria e a prática, né? Então ela tá ali se preparando para amamentar, de repente ela tá com o neném no colo, aí tem aquela questão assim, será que o leite está sustentando esse bebê? Esse leite é fraco? Será que esse bebê está conseguindo fazer essa pega adequada para fazer todo esse processo de produção de leite? Então ela começa, não é mais um instinto, né? É aquela questão de ficar medindo isso. Será como é que está sendo feito isso? Até tem mães que falam assim, doutor, é tantas informações, é tanta coisa que vem, que a gente hoje tem, que a gente às vezes se confunde muito, né? A gente fica insegura por tantas informações. Então, deixa o natural, né? Não deixa o natural acontecer. Então, é a dificuldade, se o leite vai sustentar, se o leite é fraco, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Então, toda essa racionalidade deixa de ser natural. Deixa aquilo acontecer, né? Coloca o bebezinho no peito, vai ter uma pega adequada, ele vai sugar, isso vai acontecer. Então ela começa a ficar muito racional. E ela começa a questionar bastante. Será que vai ser possível? Será que não vai ser possível? Aí, logicamente, o que acontece? Quando você tem a racionalidade, a dor vai acontecer. Ela acontece, né? Porque a gente vai ter uma pega ali. Então, nossa senhora, eu não sabia, dói, isso é difícil, como é que eu vou fazer? E todo esse emocional vai interferindo nesse sistema límbico, e esse leite, na verdade, aquela mulher, ela perde sabe aquele prazer, porque tem dor, ela não esperava por aquilo, porque aquilo foi muito falado de uma outra forma, e aí a hora que ela sente a dor, aí ela não consegue muitas vezes, né, pela dor, e aquele emocional fica atrapalhado tudo ali, ela não consegue, né, resolver essa questão biológica pelo emocional, né? Então isso tudo vai acontecer. É o que eu vejo aqui no consultório. Muitas vezes elas chegam aqui e falam, doutora, meu leite não conseguiu, meu filho ficou com muita fome e eu tive que completar. A fome é no sentido de que aquela criança mamou, sugou, mas aquele leite não desceu pelo emocional daquela mãe, né? Pela insegurança, por toda essa questão de insegurança, de dor, de falta de apoio, e enfim, de muitas outras coisas que acontecem naquele momento. Então, assim, a mãe, ela muitas vezes ela tem esse questionamento, tem essas inquietudes internas de que o seu leite não é suficiente, não é, né, é fraco, e ela começa a criar isso na mente dela, e isso, de uma certa forma, vai interferir na parte emocional, aumentar a ansiedade e outras questões, né? Ou seja, ela teve uma questão da racionalidade que gerou um problema emocional, né? Pelo que você passou aqui pra gente. E, além disso, tem as questões das informações, das confusões de informação que ela recebe, talvez, de outras pessoas, às vezes pessoas que muitas vezes querem ajudar, né? Mas às vezes geram expectativas diferentes, começa a gerar dúvidas na cabecinha da mãe, né? E aí nessa hora eu penso que a mãe precisa de uma orientação profissional, né? Bem específica, bem direcionada, baseada na ciência, no acolhimento, né? A gente vai falar isso mais para o final, né? Eu gostaria de introduzir agora um assunto, né, que eu vi um levantamento, né, a gente compartilhou, conversou sobre essa questão do levantamento dos dados, né, que são atuais, né, num estudo preliminar que saiu agora do Ministério da Saúde. Nesse estudo preliminar, 46% das mães fazem o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. E menos de 60% das mães fazem até 4 meses.
né? Ainda é um número, pela importância que tem pela amamentação, né? Inclusive, nesse dado, né, nessa publicação do Ministério da Saúde, tem um dado muito interessante, que, primeiro, a amamentação, ela diminui em 16%, deixa eu só conferir, 13% o índice de mortalidade em crianças até 5 anos. Né? Então, tem um fator de mortalidade, ou seja, uma coisa muito forte, né? E Isso. Também reduz em 6% a incidência de câncer de mama nas mães. Então, tem esse cada fator ano que ela também. amamenta, se ela amamenta por 2 anos, é 12% que cai esse índice de câncer. 6% a cada ano que ela amamenta, né? Olha que interessante. Bem interessante. E no estudo de 86, né, que foi um estudo nacional, esse foi um estudo preliminar que foi publicado agora, era muito menor, né, esse índice. Nesse estudo fala-se que em 2020 aumentou em 13 vezes a amamentação exclusiva aqui no Brasil. Então, certo. Foi um grande avanço, né, em relação a 86. Eu queria saber de você o seguinte, você que foi mãe nessa década de 80, né, foi mãe assim, teve o pós-parto nessa fase, na década de 80, o estudo é de 86, e agora a gente está em 2020, teve esse grande avanço, né? Faz um panorama de como era, nessa época, a visão da amamentação, e como é hoje, né, o que mudou, e no final, quais são os desafios agora a serem vencidos, na sua opinião, para a gente aumentar aí para 80%, para 90%, né, aumentar esse índice aí de amamentação exclusiva? Fernanda, eu vou falar algo para você e para vocês que estão me ouvindo, que é uma maneira que eu vejo, né, isso de uma forma, fazendo um paralelo, de como você falou, da época de 80, que foi com você, né, essa experiência, com agora. Então, assim, eu vejo que está realmente avançando por várias coisas, né, por informação, né, por busca desse natural, por busca do sagrado feminino, por resgate de tudo isso. Então, e os profissionais também, entendendo todo esse processo, vendo o acolhimento desse ser humano. Então, isso tudo tem feito com que isso está avançando. Isso é muito bom. Só que ainda tem muita coisa para acontecer, porque a gente ainda vê que é 50%, né? Pode atingir os 100%. Se você falando, hoje a gente discutindo sobre isso, que tem 13% já da taxa de mortalidade, protege a mãe enquanto câncer, né? Então são tantas vantagens que ainda está pouco. A gente pode alcançar. E esse bate-papo que a gente está tendo aqui é para isso, né? É para esclarecer isso. Então eu vou fazer um paralelo da minha história com o que eu vejo hoje, com o que eu venho estudando, com o que eu venho analisando esses anos todos, de profissão e de maternidade. Então, na década de 80, na verdade, não se falava nada disso. Não se tinha essa conversa de amamentar. Não tinha nada sobre isso, como que tinha que fazer ou deixar de fazer, não tinha um Google, não tinha nada disso, né? O que tinha eram alguns profissionais que lutavam por isso. E eu vejo o seguinte, que tinha algumas coisas que aconteceram comigo que foram muito interessantes. Primeiro, vamos falar dos profissionais. Eu encontrei profissionais que me ajudaram. Eu já falei isso em uma oportunidade, eu tive um excelente ginecologista, eu tive um excelente pediatra, que me falavam que isso era importante. Mas eu não sabia o para quê, eu não tinha a menor ideia, eu tinha algo em mim, que hoje eu chamo de uma dimensão, que hoje eu dou um nome para ela, porque existe essa dimensão em todo ser humano, que é uma dimensão que eu digo que é noética, que é espiritual. Eu tinha o que chamava-se de intuição. Eu sabia que aquele leite que estavam falando naquela época, que era o lançamento do famoso NAN, eu não sei se tem algumas mães na minha faixa etária, porque hoje tem tantos outros leites, mas era o famoso NAN. Ele veio para substituir o leite materno. Então, era tão forte isso, que para mim
ir contra isso, só existiu uma explicação: intuição. Intuição que aquilo não era o melhor para você, que eu queria amamentar. E na época eu escutava o seguinte: quem dá o peito é a vaca. Eu escutei isso, é vaca leiteira. Então eu falava assim: meu Deus do céu, será que eu estou errada? Por que eu tenho essa vontade? Da onde que eu estou buscando isso? Hoje eu penso assim, porque na época eu só peguei, eu só fui pela minha intuição. Lógico que eu tinha essa vontade, eu fiz essa escolha e assumi todas as responsabilidades, porque eu escutava o seguinte: será que ele está crescendo? Será que ele está ganhando peso? Será que tem a curva de crescimento? E eu fui em frente, simplesmente por algo em mim que eu via que era preciso fazer aquilo. E hoje eu vejo que isso é normal de todo ser humano. Basta a gente ouvir essa voz interna. Então eu quero explicar o que é isso, o que eu estou falando sobre isso. Que eu acho que isso, gente, sinceramente, é a solução para que as mulheres consigam entender esse processo. E eu vou dar exemplos disso. Eu estou me situando como exemplo. Mas na verdade eu tive o biológico, eu tive dor, eu tive sim a fissura no mamilo. Eu tive uma rede de apoio que se concentrou na minha vozinha, que me ajudou pela sua cultura, pelo seu instinto que ela trouxe lá de quando ela foi mãe. Ela falava para mim: isso é normal, você vai conseguir. Então eu utilizei tudo isso que ela me falou e foi um apoio maravilhoso. Então no biológico eu consegui superar por conta desse apoio da minha avó. Desses profissionais que me ajudavam em dizer: tá tudo certo, é isso mesmo. E fui lutando contra isso. E o meu emocional foi ficando cada vez mais forte. Então eu digo a você, Fernando, o seguinte: o que a gente tem enquanto ser humano? A gente é tridimensional. A gente é biopsíquico-noético, ou seja, a gente tem as dificuldades no biológico, a gente tem a superação também no biológico. Com tudo isso, a gente tem um emocional que nos torna mais forte, porque a gente confia naquilo que está acontecendo. Então, a partir do momento que eu fui superando o biológico, eu fui melhorando a minha confiança, fui melhorando o meu emocional. E em função de quê? Dessa força desafiadora que eu encontrei há 37 anos atrás, que foi amamentar você, o Rodrigo, o Lucas e a Laura. Então foi exatamente o que eu chamo de intuição, que isso é característica do ser humano. Então o que eu digo para as mãezinhas que chegam no consultório é o seguinte: mãe, tá difícil, tá doendo, você tá extremamente insegura, mas tem algo em você que você vai conseguir, porque você vai superar isso. E eu vejo muitas mãezinhas que foram decepcionadas no parto, que foram agredidas com palavras muito agressivas de dizer: você não vai conseguir, ou seu leite é fraco, enfim, isso é difícil. Várias não teve apoio. Eu vejo mães aqui que teve problemas de separação no pós-parto, no resguardo, aquelas mães que foram, que tiveram perdas, né, de familiares, e que conseguiram amamentar seus filhos exatamente pelo fato de terem encontrado pessoas ou profissionais que lhe disseram: você vai conseguir. Você vai conseguir pelo fato de que isso é algo que está intrínseco em você. E você quer, doutor, é o que eu mais quero. Então, existe o que nessa mãe, nesse ser humano? É a busca de, naquele momento, qual que é o valor que ela captou ali? Eu quero que meu filho seja alimentado pelo melhor alimento, que é o meu leite. E eu tenho condições de fazer isso. Então ela realiza um sentido para aquele filho. Então ela sai dela. E isso é transcender. E transcender é quando o ser humano sai de si para ajudar o outro. E a maternidade é uma coisa maravilhosa que a mulher tem essa oportunidade. Então quando a gente fala isso para uma mãe, ela fala assim: doutora, é o que eu mais quero. Eu quero realmente ser o melhor para o meu filho. E nós temos que respeitar, sempre eu digo, as escolhas. As escolhas que cada um faz. Somos livres para escolher, enquanto mães. Se não conseguimos por um motivo ou outro, tudo bem. Mas se temos essa vontade, é realmente possível. Hoje eu até pedi a liberdade para uma cliente querida, ela chama Lívia. Ela falou que eu podia falar no nome dela. Ela me disse que saiu do hospital com o seu filhinho no colo, com a sonda. Foi para casa, colocou no seio e fez tudo para que ele conseguisse amamentar.
Chegou um determinado momento, ela falou assim, eu vou ligar para a tia Emília, porque a tia Emília sempre falou que eu ia conseguir amamentar e eu não estou conseguindo, eu quero ouvir o que ela tem a me dizer. E eu falei para ela, olha, você coloque ele para sugar, vai para um lugar em que fique você e ele. Por que eu queria aquilo? Eu queria que ela melhorasse o emocional dela, logicamente colocasse o bebê no peito para ele sugar, olho no olho, pele com pele, para quê? Para que ele se emocional, né, desemparedasse, né? Vamos dizer assim, eu costumo dizer que esse espiritual, esse noético, com todas essas circunstâncias biológicas e com essas circunstâncias emocionais, ele fica emparedado. Então ela não consegue sentir esse espiritual, que é essa força desafiadora. Que é essa capacidade que toda mãe tem de colocar seu filho e alimentá-lo e fazer tudo isso. Então, por que eu luto tanto? Não é que eu luto, né? Eu fui ver isso quando eu estudo a logoterapia, eu vi, gente, eu sou exemplo disso. Porque eu não tinha essa noção que essas mãezinhas têm hoje. E eu consegui lutar contra o não. Eu consegui lutar contra essas pessoas que falavam isso pra mim, que quem amamenta é a vaca. E eu falava assim, gente, mas meu filho é humano. Leite de humano é para humano, leite da vaca é para vaca. Eu brincava desse jeito. Então, isso é extremamente possível, Fernando. Então, eu vejo, por isso que eu acho que uma mãe luz vem daí, né? Mas, logicamente, que essa mãe, para ela descobrir essa força desafiadora, ela precisa de apoio. Tanto profissional, quanto da família, quanto do cônjuge. Ela precisa, sim, de ajuda, ela precisa de dormir, ela precisa de alimentar, ela precisa de tomar água, enfim, ela precisa cuidar do biológico, do psíquico, para que essa força desafiadora que vem do seu noético, do seu espiritual, transcenda, porque isso não adoece, essa dimensão não adoece, ela só está bloqueada, ela só está diminuída por essas outras questões. Então eu acredito que esse índice vai superar muito a partir do momento que a mulher, enquanto ser humano, ela vai descobrir essa força que ela tem, e nada que venha a dizer para ela vai atrapalhar, porque ela sabe que ela vai superar o biológico, o emocional, porque ela tem essa força interior. Então é isso. E a gente vê isso acontecer aqui no dia a dia. No dia a dia. Eu acho isso lindo. E quando eu liguei hoje para a Lívia, eu falei, Lívia, eu quero falar de você. Ela falou assim, foi isso mesmo. Eu coloquei meu filho no peito e acreditei que isso ia acontecer. E a gente vê isso naquela mãe que sai do hospital sem o filho no braço, porque ele está no UTI, e ela volta lá, consegue amamentar e tira ele do UTI. Então, gente, essa força, ela é interior. Não tem outra coisa para explicar. É uma coisa que tem no ser humano, em qualquer atitude, e mais ainda na maternidade. Então é esse paralelo que eu falo, que eu vejo que é a grande sacada. Eu digo que a grande sacada é a mulher entender que ela tem essa força interior, que ela tem essa força desafiadora para fazer escolhas. Não é ninguém que vai falar para ela, mas é ela que vai fazer essas escolhas. Então é muito lindo. É isso. Que eu fico empolgada, né, de fazer esse paralelo, mas é isso aí, né? É essa que é a ampliação. Vamos aprofundar um pouquinho nas causas que fazem com que a mãe não façam esse aleitamento materno, né? Então, nós falamos da racionalidade, muitas vezes a racionalidade bloqueia essa parte instintiva que é natural da mulher e ela começa a gerar dúvidas, várias questões, né? Nós temos a questão biológica, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, de maneira assim, um pouco mais pautado um pouco nas evidências, na ciência, quais são as questões mais biológicas, né, físicas, que impedem a mãe ou que geram muita dificuldade, ao seu ver. Vamos falar agora primeiro da biológica e depois a gente passa para as outras questões, só para deixar bem claro. Porque muitas vezes uma sacada, algum detalhezinho pode ter passado desapercebido, né? E nesse momento agora de pandemia e que está com a questão ali, o contato às vezes da mãezinha ali com algumas consultoras de amamentação, às vezes com algumas outras questões, às vezes não possibilita isso, né? Eu queria que você só falasse assim, um pouco dessa parte, né? Eu entendo que a motivação para superar tudo isso, ela está em outros níveis, mas ali
na questão prática, o que você vê e avalia nesse histórico, assim, na parte biológica que mais trava para a mãezinha? Tá. Nessa parte biológica, nessa parte física, vamos falar primeiro da questão que uma das coisas mais importantes é a pega correta. Isso é fundamental, a pega do bebê, né? Muitas vezes a gente vê que o bebê, ao fazer essa pega, ele não pega de uma forma correta. Então isso é super importante, essa orientação. Ele tem que pegar todo o bico e parte da auréola. Ele tem que fazer uma pega para que ele realmente faça ordenha. Porque o bebê, quando ele está ao seio, ele não suga, ele ordenha. Então ele tem que estar com todo a boquinha nesse mamilo e parte da auréola. Por quê? Porque ali nós temos os ductos lactíferos. E ele precisa de fazer essa massagem para que haja o quê? Faça uma leitura a nível de córtex cerebral para que haja a produção de prolactina. Então, isso é fundamental, esse movimento. Então, a pega é fundamental. E muitas vezes essa pega está incorreta e a mãe às vezes não sabe. E por que essa pega às vezes fica incorreta? Pela dor. Então, você imagina aquela mãezinha que é a primeira, não é só na primeira, viu, Fernanda? Em todos os filhos a gente sente também só que a gente já sabe que aquilo vai passar. Então aquilo dói. Então na hora que o bebê vai pegar, muitas vezes a mãe retrai. A mãe volta. E aí ela precisa realmente colocar esse bebezinho para ele realmente precisa fazer a pega correta. Isso é fundamental. É muito importante que a mãe tenha, para esse leite ser produzido e para esse leite também ter a ejeção, ela precisa de tomar muito líquido. Então a água é muito importante. É muito importante que ela tome muita água. Tem que ter um ambiente tranquilo também. Então eu costumo dizer assim, mãezinha, você vai para um local em que está você e o bebê. Então a gente tem que evitar essa questão de levar o celular, hoje tem o celular, né, televisão, porque tem que ser um momento dela e do bebê, porque ela tem que entender se aquele bebê está sugando, se ele está realmente... Como que ele está fazendo ali naquela sucção? Ela tem que entender todo aquele processo. Então, é a técnica em si, né? Como colocar esse bebê para amamentar, sentado, num local tranquilo. Então, isso tudo interfere demais. É fundamental, são duas coisas. É a pega e a questão biológica, que eu digo bem, é isso. É a pega correta, a questão de uma boa alimentação, entre aspas, no que se refere àquilo que a mãe pode se alimentar naquele momento, né? Porque a gente sabe que a alimentação fica mais restrita e cuidadosa nessa época, e muito líquido. Então, isso é a parte física, Fernanda. Eu vejo essa condição. Outra coisa importante também, ela tem que entender que o colostro, logo no começo, ele é rico em quê? Isso é fundamental. Os primeiros 10 dias é fundamental para essa mãe, porque quando esse leite, o primeiro leite, que é o colostro, ela tem que entender que ele é rico em proteína, mas ele não é rico em gordura e nem lactose. Então a criança mama muito mais vezes, porque ele não sacia, entre aspas, porque ele está precisando naquele momento de imunoglobulina. Isso é fundamental. E ela fala assim, nossa, meu leite não dá, meu leite é fraco, toda hora ele quer mamar. Então não está sustentando. Não é isso, porque depois vai passar para o leite de transição e à medida que esse leite vai sendo transicionado e vai chegar no maduro, o que vai acontecer? Vai diminuir proteína e vai aumentar a lactose e vai aumentar a gordura. Então isso, gente, só num telefonema de um profissional que fala isso para a mãe, ela fala, ah, doutor, então eu entendi. Então o leite ainda está se formando, é a transição, é a composição desse leite. Então isso tudo faz uma diferença enorme. E a questão de colocar o... E aí vem, doutora, mas ele suga, parece que ele chora com fome. Aí, Fernanda, a gente não dá pra gente fazer compartimentos, né? Biológico, emocional e essa força desafiadora. É tudo junto. E aí eu falo assim pra ela, mamãe, calma, isso tudo vai acontecer. Deixa seu bebê sugar. À medida que ela vai aumentando essa confiança, o que vai acontecer? Olho no olho, pele na pele, aquele prazer, aquele sentido que está surgindo ali, o que acontece? Ocitocina. E o leite vai fazer o quê? A descida. Então, se a mãe está nervosa, se a mãe está insegura, não tem ocitocina. Não vai descer o leite. Então, esses pequenos detalhes, a gente fala e a mãe fala, doutora, mas isso me ajudou demais.
Isso foi muito importante. Então, tudo isso tem uma importância enorme. Eu chamo isso de pérolas da amamentação. Quando um profissional chega para você e fala assim, olha, é assim que você tem que fazer. É simples, sugar muita água e muito amor, pele a pele, ela e o bebê. O momento dos dois. É fundamental. E o restante apoiar, porque a mãe só precisa disso no começo. É de água, de peito, de dormir. Pronto, dá o peito, dormir, tomar água, é sempre assim. É repouso também, né? Dormir enquanto o bebê dorme também é importante, porque então ela fica muito cansada. Você já percebeu que você não consegue prestar atenção em algo bonito se você tiver com sono? Você já viu quando você está com sono, o tanto que você irrita? Você fica irritado? É a mesma coisa, a mãe tem que descansar, ela tem que dormir. Então ela tem que repousar também. Por isso que ela precisa, nesses primeiros 10 dias, nesses primeiros 15 dias, de ajuda, de apoio. Será que eu falei o que você queria, que você me perguntou? Falei? É porque eu sei que eu gosto muito de fazer, de filosofar, você sempre me traz para o chão, né? Mãe, fala dessa questão, beleza, show de bola. Isso. Agora vamos falar um pouco do suporte profissional. O que você pensa, né, sobre essa questão do suporte profissional? Qual que é o papel dos profissionais nesse momento do pós-parto? Né, a função deles, em o que eles podem ajudar e como eles podem ajudar para que para que a mãe supere e, primeiro, que ela entenda, né, esse papel dela de mãe, da importância dela, né, superar essas barreiras para poder desempenhar esse aleitamento materno exclusivo aí, nos 6 meses. O profissional, ele tem que ter uma linguagem, uma comunicação que eu diria muito cuidadosa, né? Muito carinhosa com essa mãe. E passar informações que são valiosas para ela. E isso que você falou tem uma importância tremenda, né? Porque a gente precisa de falar coisas para ela que façam com que ela transcenda, mas é muito importante que também a gente passe informações que ponham ela no pé no chão. Eu costumo dizer, mãezinha, é o seguinte, então você vai ter que fazer a amamentação, a questão das informações é baseado no que ela traz para você. É muito importante você ouvir essa mãe, né? Ouvir essa mãe, porque muitas vezes ela está com uma dificuldade que você nem imagina. Às vezes a dificuldade dela é uma dúvida tão pequenininha que para você isso não tem sentido, que ela já percebeu isso. Então é escutar, é ver qual que é a realidade que ela te traz. Então, na verdade, o bom profissional é aquele que tem uma boa escuta para falar aquilo que ela precisa de ouvir, que ela tem a necessidade de ouvir. E não dizer naquela... muitas vezes a gente vai falar assim para uma mãe, ô mãe, não existe leite fraco. Não existe leite fraco. Mas para ela tem que entender o que é leite fraco. Ela tem que entender por que eu estou falando que não existe leite fraco para ela. Mãezinha, você não pode fazer confusão de bicos. O que é confusão de bicos, doutora? Para ela é culturalmente dizer aceitável o bico. Então a gente fala, mãezinha, vamos ver a questão do bico nos primeiros 15 dias, nos primeiros 10 dias, a gente tem que tomar determinados cuidados, mãezinha. Por quê? Porque pode fazer confusão de bico, aquela criança às vezes está numa tênue linha ali de parar com a amamentação, porque ela tem alguma dificuldade em algum momento ali para sugar. É uma criança às vezes que dorme bastante, tem criança que dorme, quando põe no peito ela dorme. Como é que você vai fazer? Doutora, ela dorme no meu peito. Essa informação prática e objetiva, mãezinha, olha lá, o dedinho ali no cantinho da boca vai acordar, mantém seu bebê desperto, mantém seu bebê para ele, realmente, você e ele estarem despertos. Não ficar ela e ele ali, como se diz, né? Na meditação. Então, assim, são macetes pequenininhos que os profissionais podem dar, ouvindo que essa mãe, qual que é a dúvida dessa mãe? Porque às vezes a gente joga, Fernanda, as informações, mas nem isso ela quer saber. Ela não tem aquela dúvida. Então é muito importante a escuta e saber o que falar para essa mãe. Então é fundamental. E nunca dizer para uma mãe que o leite é fraco. Nunca dizer para uma mãe que ela não vai conseguir. Nunca dizer para uma mãe que ela pode, como é que eu vou dizer, que isso é difícil. Eu nunca falo isso. Eu falo sempre que isso é desafiador. E que ela vai superar e que ela vai conseguir, né? E sempre mostra para ela o paraquê de tudo aquilo. Nunca o porquê, mas sempre o paraquê. Mãezinha, o paraquê disso é para que esse seu filho
crie uma imunidade, para que o seu filho não tenha problemas de saúde. Para mim, doutora, por que você não se preocupa com a amamentação? Ai, porque eu quero que a boquinha dele cresça, mamãe, eu quero que a boquinha dele desenvolva de uma forma legal. E por que vai fazer isso, doutora? É porque ele vai fazer ordenha, ele vai fazer movimentos com a língua, essa língua vai ficar mais fortalecida, enfim, isso tudo vai ficar melhor. É uma criança que vai ter toda uma capacidade oral melhorada. Então, enquanto odontopediatra, eu faço isso. Outra coisa que eu aprendi também é a questão de mamar de madrugada, né? Porque às vezes elas até falam assim, doutor, ele tá mamando de madrugada. Então, o que eu falo? Além de eu escutar, eu não proíbo. Eu não proíbo nada, porque nesse momento nós temos a livre demanda. E muitas vezes o odontopediatra, ele foi contra a livre demanda pensando em quê? Em hábito de alimentação noturna para depois uma futura cárie, né? Isso tudo é caído por terra, a gente tem que discutir isso com essa mãe, explicando para ela, olha mãezinha, isso é livre demanda, depois ele vai acostumar a realmente a mamar no horário adequado, isso vai acontecendo naturalmente, sem você preocupar. Porque muitas vezes ela conseguiu, olha que ela chega aqui, eu posso, só com uma linguagem dessa, nossa, você está dando peito de madrugada? Mas não pode. Não pode, vai dar cárie. Você entendeu? Isso já é uma comunicação violenta. Então, isso a gente tem que ter cuidado para falar isso para essa mãezinha. Abordar o assunto com mais carinho, né? Em todos os aspectos, né? De hábitos e tudo mais. E com aquela mãe que não conseguiu amamentar também. Será que ela não vai ter o mesmo carinho, doutor? Meu filho não vai conseguir as mesmas coisas que o outro que foi amamentar? De forma alguma. O acolhimento é da mesma forma, porque essa mamadeira vai ser dada com muito carinho, pele a pele, olho com olho. Então, tudo isso tem que ter muito critério. É ouvir, Fernanda, saber ouvir essa mãezinha que chega, essa família que chega com as dúvidas, com as culpas, enfim, dar todo esse apoio. É dessa forma que eu vejo. E estudar muito, né? O profissional precisa saber, está sempre atualizado, está sempre sabendo o que está acontecendo em termos de mudança, de comportamento, enfim, e tudo. E eu costumo dizer para você, nos 3 aspectos, tanto no biológico, quanto no emocional e quanto no noético. E a gente tem que estar, isso tudo tem que estar junto, não tem como você não estar a par de tudo isso que está acontecendo, né? As informações que estão chegando para essa família hoje. Vamos falar um pouquinho agora de escolhas? Vamos. Vamos. Você só não esquece do nosso horário, tá? Que eu começo a falar, empolgo e você também, então nós podemos perder e encerrar de uma forma ruim. Até numa live passada, né, que você teve até com a Sara, né, falou-se um pouco disso. Nós falamos na paternidade consciente sobre a questão do papel da mulher, né, e do pai também, né, eu falei sobre o papel do pai ali como provedor, né. Hoje nós estamos numa sociedade hoje que a mulher e o homem, ambos são provedores, na maioria dos casos. Muitas mulheres são empreendedoras, elas não têm emprego, elas não têm como sair, são autônomas, né? E elas não têm condições de parar de trabalhar, né, no pós-parto. Eu penso que muitos desses casos que dificultam talvez seja esse contexto, né, em que a mulher vive. Mas o que eu quero te falar sobre escolha é o seguinte: como que você aborda uma mãe que está no início, ela está bem no início, ela está ali no primeiro, vamos supor, no primeiro mês ali, né, no pós-parto, e ela já fez o pré-natal com você e ela teve essa consciência e ela escolheu por uma questão relacionada ao trabalho, que ela não vai amamentar, ou que ela vai complementar ou suplementar o bebê com alguma fórmula. Como que você lida com essa situação? Se você aborda ela de uma forma específica, no sentido, olha, mãezinha, você tem essa informação, você sabe dos benefícios, dos malefícios, ou você acolhe totalmente a escolha dela
como que você lida com essa situação, né, em que a mãe, ela escolheu, né, vamos dizer que pode ser por uma questão profissional, pode ser por outras questões, né, ela escolheu, doutor, é igual a questão da cesárea, muitas mães escolhem a cesárea, né, né, e não querem fazer o parto normal, né. Como que você conversa com essa mãezinha? E da mesma forma, mesmo ela tendo essa escolha, muitas vezes ela tem a culpa, ela tem as preocupações relacionadas com o desenvolvimento do bebê, e nesse aspecto ela quer o melhor para o bebê dentro dessa escolha dela. Então eu queria que você falasse para essa mãe o que você falaria para essa mãe, né, que provavelmente tem essa mãe, existe essa mãe, tem essa questão. Tem sim, e tem até uma quantidade razoável, porque na verdade muitas vezes elas já falam pra gente assim, doutora, eu não tenho condições de exclusivamente peito até os 6 meses, eu tenho que voltar a trabalhar com 3, 4 meses, eu não tenho condições de amamentar dessa forma, né? E como que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver essa questão? Ou então tem algumas que falam, doutora, eu não tenho essa mesma vontade de amamentar, eu não vou conseguir, eu já fiz cirurgia no meu seio, às vezes a gente percebe que a mãe às vezes não, e a gente tem que respeitar, ela não consegue suportar essa questão do ato de amamentar, do sugar ao seio. Eu já tive clientes assim, e eu respeito da mesma forma que eu respeito a que escolheu, porque isso é escolha. A gente tem que entender que a pessoa é livre para escolher. Agora, o que eu posso colocar para ela em relação à minha área, né? Que aí eu vou ser específica com a minha área, em termos de, o que pode acontecer, doutora, em relação ao desenvolvimento da boca do meu filho? Pode me perguntar diretamente assim. Então eu falo, mãezinha, o que pode acontecer? Podemos ter problemas em função da mamadeira. Eu explico normalmente o que pode acontecer. O que a gente tem que entender é que ela vai assumir ou não essa responsabilidade. A maioria, quando a pessoa está determinada, ela assume a responsabilidade. Inclusive me pergunta assim, depois tem como resolver, doutora? Tem como resolver de uma forma ou de outra? Sempre tem. Sempre tem. Então eu respeito a escolha. O que eu posso fazer muitas vezes é tentar saber dentro dessa realidade da volta ao trabalho, por exemplo, se é volta ao trabalho, se até 4 meses, você consegue fazer isso, mãezinha, até 4 meses? Ou você pode associar as duas coisas? Eu ensino a questão da ordenha, a gente fala ordenha, a gente fala quais são os horários que vai coletar esse leite, né? Então a gente até fala para colocar horário, porque é muito importante ela entender que o leite da manhã é rico em cortisol, o da noite é rico em melatonina. Aí, nessa hora, quando a gente começa a falar isso, muitas vezes a mãe fala assim, mesmo, doutor? Eu falei, ele é um alimento vivo. Ela falou assim, bom, então eu perco algumas coisas, né? Eu perco algumas coisas nessa formulação. Mãezinha, é por isso que eu gosto de passar as informações, para você fazer uma escolha consciente. Consciente, é muito importante isso. Eu não julgo, eu apenas dou conhecimento para ela ficar bem consciente da sua escolha. A partir de então, vamos supor que ela volte a trabalhar com 4 meses. Eu já ensino a fazer, eu até falo, mãezinha, como é que nós vamos fazer para dar para esse bebê? Você vai querer chegar em casa amamentar? Vai ser possível você fazer isso? Doutora, vai. Eu falei, ela falou, como é que eu vou conseguir isso? Ele pode deixar no meu peito por causa da mamadeira? Eu falei, pode. O que a gente pode fazer? Então a gente pode fazer o seguinte, a gente ensina esse bebê a tomar naquele copinho, naquela colherinha dosadora. Você tem alguém que possa fazer isso? Olha, Fernando, quando você começa a discutir esses assuntos com essa mãe, de uma forma clara, objetiva, ela vai fazendo as escolhas. Doutor, então eu achei interessante. Então eu vou fazer assim, eu vou fazer a ordenha e vou deixar dessa forma. A hora que chegar, ele continua amamentando. Eu falei, ótimo, mãezinha. Mãe, mas, tia Emília, eu não vou conseguir fazer isso. Eu vou fazer na mamadeira. Eu falei, mãezinha, então o que interessa é o acolhimento. Quando você for dar essa mamadeira, você vai escolher uma boa formulação, você vai falar com o seu pediatra e nós vamos trabalhar lá na frente com a mastigação, nós vamos trabalhar com a fisioterapia, alguma coisa nesse sentido. Porque para tudo nós temos que criar alternativas. Né? Então, assim, eu sempre tenho esse cuidado, tanto na escolha do
parto quanto a essa questão da amamentação, para não ficar um xiita, né? Porque é o que você disse, nasce uma mãe, nasce uma culpada, né? Então o que eu quero fazer é tirar a culpa. E muitas vezes elas falam para mim, se for preciso, doutor, eu venho mais vezes para você acompanhar, porque elas começam a entender que esse desenvolvimento tem que ser acompanhado mais de perto, tem que trazer para o profissional para ver se a gente precisa de interferir de alguma forma. Então, quando você respeita a escolha, você faz com que a pessoa, aquela pessoa que fez aquela escolha, assuma a responsabilidade e dá para ela consciência do que ela vai assumir. Isso é fundamental. Nunca eu vou falar para essa mãe, nossa, mas você tem que amamentar, você não sabe os riscos que é não amamentar. Eu não falo isso dessa forma, porque isso não ajuda, isso vai atrapalhar. E quantas vezes eu resgatei mães que me disseram isso, que falaram assim, doutora, mas com essa possibilidade que você está colocando, eu consigo. Eu falo, então vamos fazer. E elas conseguem fazer. Então é só isso, é respeitando, colocando a consciência para elas assumirem a responsabilidade e muitas vezes a gente traz ela de volta, a gente resgata esse seio, sim. Muitas vezes a gente consegue fazer, porque não teve essa conversa olho no olho, né? Então é muito legal. E elas colocam ali bem claro para mim. O que eu acho muito bom disso é porque não tem mentira, né? Elas falam para mim abertamente. Eu falo, você tem que falar para mim. Que é para mim, para a gente criar soluções, né? Então, é por aí. Não tem aquela coisa... Por mais que eu defenda a amamentação, eu respeito quem não pode e quem não quer. Porque isso é escolha. Sempre, sempre, né? E ela vai acolher e amar o filho dela tanto quanto, né? Eu sempre digo isso, que é escolha. Que bom, que bom. Muitas vezes ela não tinha as ferramentas ou não tinha o conhecimento para tomar a escolha e às vezes ela muda, né? Como você disse. Com certeza. Ela ela toma muda, consciência. ela muda, toma consciência. Muitas vezes ela ia fazer de uma forma e aí depois de entender, é possível fazer assim, você dá ferramentas, dá conhecimento e aí ela toma uma escolha alternativa, encaixa um horário, encaixa uma retirada do leite, né? Uma ordenha, usa uma ordenhadeira elétrica ou faz manualmente, e aí encaixa de uma forma que consegue voltar a retornar ao trabalho, né? Como ela precisa, né? E ela, quando Fernando, só para acrescentar, quando ela elimina a culpa, quando ela se sente menos, ela não se sente culpada porque ela fez essa escolha, ela foi honesta, sabe o que eu percebo? E quando ela chega do trabalho, o prazer é enorme. E muitas crianças não largam o peito, mesmo que não tenha a colherzinha dosadora ou o copinho com a mamadeira, tem criança que consegue. Sabe por que eu percebo isso? É o prazer com que essa mãe voltou para casa e agora eu vou fazer isso, porque agora eu vou fazer isso, porque agora eu tenho tempo, agora eu posso. Então, assim, é impressionante como o emocional muda. E como isso é possível, e ela consegue amamentar. E tem mães que depois chegam para mim e falam assim, agora tá difícil tirar o peito. É muito lindo isso, quando você respeita isso. Muito legal. Muito lindo. E aí chega nessa dimensão transcendente, né, que você fala. Com certeza, né, com certeza. Que ela entendeu o sentido e encaixou a vida dela para que esse sentido fique acima dos outros, vamos dizer assim, é o que tem uma importância muito grande. E aí ela viabiliza esse sentido para, né, que é amar o seu filho, cuidar dele da melhor forma que ela pode, da melhor forma que ela escolheu. Exatamente. Olha, foi muito bom. Vamos encerrar porque já está dando nosso horário. Eu gostaria de agradecer mais uma live de mãe para filho e agradeço a presença de todos. Um abraço a todos. Eu quero agradecer algumas pessoas. A Vânia Panubiano, que é minha cliente há mais de... Eu não vou falar quantos anos, Vânia, porque isso vai nos comprometer. E é uma gracinha das pessoas que entraram aí, né? Nós temos que agradecer muito. E a gente nem vai passar uma hora, pelo menos a gente fica conversando como se estivesse batendo um papo, né, Fernando? Então, é isso aí. Espero que a gente tenha passado essa visão mais ampliada mesmo, para que a gente possa superar cada vez mais as dificuldades dessas mãezinhas, né? E a mulher nunca deixa de ser mãe, profissional e mulher, tá? Isso tem que ficar muito claro. Um abraço carinhoso e gratidão. Gratidão. Até a próxima. Até a próxima.